Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Marroquino Bem Brasileiro. Eu me chamo Hakim e hoje estou com uma receita bem deliciosa, uma receita turca, gente. É o beidi turco, ou não sei como vocês chamam, aqueles barcos ou esfirra. Ela parece uma esfirra gigante, ela é tipo um barco, gente. Bem saborosa e simples de fazer. Então, gente, sem enrolação, vem comigo! E a primeira coisa a gente vamos fazer, vamos preparar a nossa massa. E para isso vamos precisar de 650 gramas de farinha de trigo normal. Também eu tenho aqui sal a gosto, eu tenho aqui uma colher de chá pequena. Eu tenho uma colher grande de açúcar. Também eu tenho aqui uma colher bem cheia de sopa de fermento biológico e 3 colheres de azeite. E claro, vamos precisar de água. Eu tenho aqui 500 ml de água. A água é temperatura de ambiente, gente. Não é água morna nem fria. Gente, eu vou usar água temperatura ambiente. Porque aqui em São Paulo a temperatura está frio aqui. Então por isso eu usei água temperatura ambiente. Caso na sua cidade ou no lugar onde você mora está muito calor ou está calor, você pode usar água um pouquinho fria. Numa tigela eu vou adicionar a água e vou adicionar o fermento, açúcar e azeite. E vamos misturar tudo bem esses ingredientes. E agora vamos peneirar a farinha. Sempre tem que peneirar a farinha porque se tem alguma coisa dentro da farinha. Olha, gente. Muito importante vocês peneirar a farinha primeiro. E agora eu vou levar para a batedeira, eu vou juntar a massa, eu vou bater na batedeira. Vocês podem juntar com a mão também. E agora eu vou adicionar o sal. Gente, eu adiciono umas 3 colheres de farinha. Então, caso vocês precisem de farinha ou água, isso depende do tipo ou da marca da farinha que vocês usam. Então, vocês vão precisar adicionar um pouco de farinha ou água. Isso é necessário. Gente, a massa ela fica grudenta, não muito também. Então, a textura da massa ela tem que ficar assim. Ela é um pouco grudenta. Então, gente, a textura da massa ela tem que ficar um pouquinho grudenta, não muito também. Gente, eu vou colocar um pouquinho de farinha. Aí vou tirar ela daqui. Olha, gente, a textura aqui, ó. Ela fica grudenta, mas não muito, gente. Bem macia. Agora eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Aí eu vou devolver. E vamos deixar ela descansar por uns 40 minutos. E agora vamos pro primeiro recheio. Eu tenho aqui 2 tomates picados. Eu tirei a semente, o excesso da água delas. E também eu tenho aqui um pimentão verde. Eu cortei em cubos. E também tenho aqui uma cebola média. Também cortei ela desse tamanho assim, em cubos também. Não muito fina nem grossa também. Eu tenho aqui uma colher pequena de chá de sumagre ou sumac. Eu tenho aqui minha colher de manjericão, minha colher de chá. Eu tenho aqui sal a gosto. E minha colher de sopa de pasta de tomate. E também vamos precisar de azeite. Uma colher de azeite, uma colher de sopa de azeite e também
Eu tenho aqui o melaço de romã. Tem muita gente me perguntando onde eu compro esse melaço de romã, onde pode achar. Na verdade, eu recebi do Ara Brasília. Eu vou estar deixando o link deles embaixo. Caso vocês queiram comprar, eu vou estar deixando o Instagram deles. Eu vou estar deixando também, eles têm loja na Shopee. Além disso, tem vários produtos lá, vários produtos maravilhosos, gente, árabes. Gente, o Ara Brasília, ela é uma importadora árabe que ela importa os produtos árabes aqui no Brasil. Agora, gente, numa tigela, eu vou colocar o pimentão, cebola, depois vamos adicionar o tomate e vou adicionar a pasta de tomate, manjericão, sal e vamos adicionar o sumac. Caso vocês não queiram adicionar, não precisa, gente. Ele dá um pouquinho de acidez ou ele fica você pode substituir com um pouquinho de suco de limão. Mas tem gente que usa nesses barcos ou essa esfirra turca. Agora, gente, eu vou usar o melaço de romã. Também tem gente que usa melaço de romã, então eu vou usar o melaço de romã. Eu vou colocar só minha colher grande. Também vou adicionar uma colher de azeite. E também, quem gosta de hortelã seco, vocês podem adicionar também um pouco de hortelã seco. Eu não gosto de hortelã, então não vou adicionar. Então, a escolha de vocês, se vocês querem adicionar o hortelã. Agora vamos mexer tudo, vamos misturar todos esses ingredientes bem. Gente, além de ter só vegetais nessa receita, ela fica bem saborosa, gente. Pronto, vou deixar do lado e vamos preparar o outro recheio. E o segundo recheio, vamos precisar de 250 gramas de carne moída. Eu tenho aqui sal a gosto. Eu tenho aqui uma colher de pasta de tomate ou extrato de tomate, uma colher pequena de chá. Eu tenho aqui 1/4 de uma colher de chá de páprica. Também 1/4 de uma colher de chá de pimenta do reino. Eu tenho aqui uma cebola ralada, eu tenho um tomate ralado também, e aqui eu tenho uma colher grande de salsinha. E agora vamos adicionar a carne moída. Vou adicionar a cebola, tomate, eu vou tirar esse excesso de água. Tem que colocar só polpa de tomate. Vou adicionar extrato de tomate. Páprica. Pimenta do reino. E vamos adicionar o sal. E vamos adicionar a salsinha. Depois de 40 minutos, eu vou tirar. Olha, gente. Agora vamos esvaziar ela. Vou colocar um pouquinho de farinha para não grudar nas minhas mãos. Eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui. E agora eu vou dividir em 4.
Depois eu dividi em 8. Gente, eu não quero fazer eles barcos muito grandes. Mas se vocês querem fazer uns barcos grandes, vocês podem dividir em 4 ou até em 2. Claro, depende da forma que vai entrar no forno. Agora eu vou juntar aqui no meio. Desse jeito. Aí eu vou colocar aqui do lado. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Juntando as laterais no meio. Colocar um pouquinho de farinha. A mesma coisa, gente. É só juntar as laterais no meio, depois virar ela e faz esse movimento, gente. Pronto. Eu vou terminar de fazer todas e eu já volto para vocês. Depois de fazer todas, eu vou cobrir elas e vou deixar elas descansar por uns 5 minutos. Gente, depois de 5 minutos, eu vou tirar isso aqui. Vou colocar essas atrás aqui. E vou manter elas cobertas, essas as outras. Vou colocar um pouquinho de farinha. Gente, é a escolha de vocês. Se vocês querem fazer ela tipo barcos compridos, então essa depende de vocês. Mas nesse caso eu vou fazer tipo um barco. Vou pegar o rolo, então. Gente, eu tenho essa forma, então acho que lá vai levar só uma. Então, gente, eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui. E vou espalhar. E vou espalhar com um pincel. E agora eu vou colocar a massa aqui. Gente, agora eu vou colocar o queijo mussarela. Vocês têm a escolha de colocar o queijo que vocês quiserem, o tipo de queijo que vocês quiserem. E agora eu vou adicionar o recheio. Gente, eu esqueci de não passar azeite. Vocês podem passar azeite na massa antes de vocês colocar o queijo. Eu esqueci de colocar. Então vocês passam o azeite e com o pincel vocês passam de novo na massa. Aí depois vocês colocam o queijo, mussarela, o outro tipo de queijo que vocês gostam, que vocês preferem. Depois colocar o recheio de tomate e pimentão. E agora eu vou juntar os laterais. E vou vir de novo com o pincel. Aí vou passar o azeite aqui nas laterais da massa. Gente, essa mistura está muito saborosa. E agora vamos levar para o forno. Primeira coisa, vocês ligam o forno por baixo, até ficar a parte de baixo bem ficar dourada, ficar pronta. Depois vamos ligar o forno por cima para essas bordas ficar douradas para elas assar. Gente, vou pegar outra. A mesma coisa, gente.
Eu vou passar um pouquinho de azeite. Aí eu vou passar com um pincel aqui. Agora eu vou pegar o queijo mussarela. Ou algum tipo de queijo que vocês gostam. A lata eu já passei o azeite nela também. E agora eu vou colocar aqui na lata, gente. Para facilitar antes de colocar o recheio. E agora eu vou colocar o recheio. Gente, mesmo tem só cebola, tomate e pimentão, esse recheio é maravilhoso, gente. E agora eu vou colocar essas bordas aqui, vou dobrar elas. Aí eu vou passar o azeite na lateral. Maravilhoso, gente. Agora, gente, vou pegar outra. Vamos também fazer ela de comprido. Gente, a mesma massa que eu usei para fazer essa esfirra ou essa pizza comprida, eu vou fazer o beijo turco. Ele tipo é chamado de pizza turca. Mas só a primeira não é beijo turco, não. Eu vou deixar a massa bem fina. Eu acho que eu pronunciei o nome certo. O beijo turco. Beijo. Em árabe a gente fala beida. Beida, Turquia. Agora eu vou pegar a carne. Aí vou espalhar a carne aqui na massa com os dedos. Tem que deixar essas bordas porque a gente vamos dobrar elas. Desse jeito, gente. E agora eu vou pegar essas dobras. Aí eu vou dobrar aqui. Até vou colocar assim porque a travessa tá um pouquinho, ela é um pouquinho pequena. Agora, gente, eu tenho aqui amarelo de ovo e vou passar nas bordas. Aí vou colocar no forno pré-aquecido por 200 graus. Por uns 10 minutos, depende do forno de forno de cada um. Olha, gente, essa pizza, ou essa beida, ou essas esfirras, ou esses barcos, não sei como vou chamar eles. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Olha também a aparência dessas esfirras, gente. Gente, essas são de carne. E aqui estão de tomate, pimentão e cebola, gente. Olha, gente, que delícia. Vou mostrar para vocês por baixo. Olha isso, gente. Maravilha, gente.
Aqui está a nossa beida turca de carne moída. E esses barcos ou esfirras grandes de pimentão e tomate e cebola, gente. Agora a gente vamos ver como ela ficou. Olha, gente, a massa como ela fica. A massa bem fofinha, gente. Gente, que delícia! E agora, gente, vamos experimentar o nosso beijo de carne moída, gente. Esse beijo maravilhoso, gente. Uma delícia! Gente, tá maravilhoso essa massa também. Ela ficou maravilhosa a massa. E o recheio também de carne moída, bem suave, gente. E agora vamos experimentar de tomate, cebola e pimentão verde, gente. Gente, que delícia! O cheiro tá maravilhoso. Gente, essa de tomate e cebola ficou maravilhosa, gente. O sabor muito delicioso. Eu até preferi essa de tomate e cebola com pimentão do que essa de carne moída, gente. Maravilhosa, gente. Gente, além de fácil de fazer, ela ficou muito saborosa, gente. Eu recomendo vocês fazerem em casa e voltam aqui nos comentários e me digam o que vocês acham dessa receita. Então, gente, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês gostou da receita de hoje. Não esqueça de deixar seu gostei também se você é novo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu estou trazendo para vocês e das receitas. Então, gente, ficam com Deus. Assalamu alaikum e até a próxima.